Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre determinante de matriz, tá? A gente já viu a determinante da matriz 2 por 2, vimos que é bem tranquilo, né? A multiplicação ali na diagonal principal, positiva, na diagonal, ou melhor, na diagonal principal você mantém o sinal, por isso que eu falei positiva, e na diagonal secundária você inverte o sinal, tá? Do que der na multiplicação. E agora nós vamos ver como calcular a determinante de uma matriz 3 por 3, conhecido como método de Sarros, tá? É um nome do matemático que inventou esse método para calcular a determinante de uma matriz de ordem 3. Tá bom? Vou compartilhar o livro aqui e a gente vai explicando como que funciona. Então, determinante de uma matriz de ordem 3 é a regra de Sarros. Podemos obter o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 utilizando uma regra prática, denominada regra de Sarros. Considere a matriz. Então, tem essa matriz. Qual vai ser o jeito? Você vai repetir a primeira e a segunda colunas à direita do determinante dessa matriz, conforme o esquema ao lado. Você vai copiar a primeira coluna e a segunda coluna. Acompanhando os traços em diagonal, efetuamos as multiplicações conforme indicado. Então, você multiplica as 3 diagonais principais e conserva o sinal do produto. Multiplica as 3 diagonais secundárias e troca o sinal do produto, tá? Aqui ele coloca com letrinha assim, mas nos exemplos vocês vão ver como que funciona. O livro ele já traz um exemplo misturando com X já, logo de cara, né? Tipo, nossa, já estou chegando com tudo. Então eu fiz aqui na nossa lousa um exemplo aqui de como fazer para calcular a determinante dessa matriz. Então é um esquema simples, tá? Você vai copiar a primeira coluna, menos 2, 0 e 2. Vai copiar a segunda coluna, 3, 4 e menos 1. E aí você vai fazer o esqueminha de multiplicar as diagonais, tá? Então, ó, nas diagonal principal, né, nessas 3 diagonais principais aqui, ó, aqui, aqui e aqui, você multiplica e mantém o sinal do produto. Não inverte o sinal. Vai ficar, né, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Não importa a ordem, tá? 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. Como tem um menos, vai dar menos 48. Aqui, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Como tem o sinal de menos, menos 30. Na terceira diagonal aqui, ó, tem o zero. Qualquer número vezes zero, dá zero. Então, essa diagonal eu nem preciso multiplicar, porque vai dar zero, tá bom, gente? Vamos fazer agora as diagonais secundárias, tá? Então, aqui, ó, nessas outras diagonais, a gente vai inverter o sinal do que der no produto. As 3 para baixo, multiplica e mantém o sinal. As 3 diagonal secundária, inverte o sinal. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Como está indo para cima, fica menos 8. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 2, 10. Aí, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ia dar menos 10. Como está para cima, eu inverto o sinal e dá mais 10. Como está na diagonal secundária, mais 10. Tá? E aqui vai dar zero. 6 vezes 0, 0. Acabou aqui. Soma tudo. Menos 48
com menos 30 dá menos 78. Menos 78 com menos 8, menos 86. Menos 86 com mais 10, menos 76. Tá? Então, essa é a forma de calcular pela regra de Sarros. Ok? No exemplo aqui do livro, ele colocou uma equação. Ó. Foi realizada uma pesquisa num bairro de determinada cidade com um grupo de 500 crianças de 3 a 12 anos de idade. Para esse grupo, em função da idade X da criança, conclui-se que o peso médio, P de X, em quilograma, era dado pelo determinante da matriz A, onde a matriz A está aqui, 1 menos 1, 1, 3, 0 menos x, 0, 2 e 2 terços. Com base na fórmula P de x igual a determinante de A, determine o peso médio de uma criança de 5 anos. Então, primeiro ele quer que você calcule ó, o P de x, é o determinante de A. Então, vamos calcular o determinante disso aqui. Tá? 1 menos 1 e 1. Determinante vai ser a função. Ele fez um determinante que virava uma função. 1 menos 1 e 1. 3, 0 e menos x. Quando tem um monte de zero é rapidinho, tá? 3, 0 menos x. E 0, 2 e 2 terços. 0, 2 e 2 terços. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Como que eu vou calcular o determinante? Copiando a primeira e a segunda coluna. 1, 3, 0. Menos 1, 0 e 2. Ok? Primeira diagonal aqui, diagonal principal. 1 vezes 0 vezes 2 terços, 0. Segunda diagonal, 1 vezes x vezes 0, 0. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Então, vai dar 6. Vou colocar aqui na frente, tá? O determinante é igual a 6, essa última conta aqui. Depois, 0 vezes 0 vezes 1, 0. 2 vezes menos x vezes 1, menos 2x, mas como está na diagonal secundária, vai ficar mais 2x. Última multiplicação, 2 terços vezes 3 vezes menos 1. Isso aqui ia dar ó, 3 dividido por 3, né? 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Como está na diagonal, fica mais 2. Juntando os termos semelhantes, né, ó, o que ele falou aqui, né? Ó, P de x é o determinante de A. P de x é igual a 2x mais 8. Essa é a formulinha que deu. 2x mais 8. O peso, em função da idade, é igual a 2x mais 8. Aí ele pede para calcular o peso de uma criança com 5 anos. Você vai lá e coloca x igual a 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 8, 18. Então, o peso de uma criança de 5 anos, 18 quilogramas. Muito fácil, né? Parecia difícil, mas depois de multiplicar, virou uma funçãozinha simples. Na B, ele pede a idade mais provável de uma criança com 30 quilos. Aí, agora, o 30 vai no lugar de P de x. 2x mais 8 igual a 30. Eu quero saber qual a idade x de uma criança que tem 30 quilos.
vira uma equaçãozinha do primeiro grau. 2x, o 30 vai ficar 30 com menos 8. Tá? Continuando aqui na frente, tá? Vou isolar o x. Ó. X é igual 30 menos 8, 22. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. 22 dividido por 2, então x igual a 11. A idade da criança, com 11 anos, 30 quilos. Ou a idade da criança com 30 quilos é 11 anos. Ok? Essa foi a ideia que ele deu aqui de uma função, logo no primeiro exemplo. Né? E aí ele está explicando, ó, calculou o determinante, a função é 2x mais 8, quando tem 5 quilos, x vale 5, vai dar 18 quilos, x, quando x é 5 anos, né? 5 anos, 18 quilos. 30 quilos, 11 anos. Muito simples. E aqui no outro exemplo, ele também deu um exemplo de uma equação. Você vai ver que nos exercícios, gente, ele coloca número, tá vendo? Calcule pela regra de... Então tem com número também, tá? Tem com x, que é a equação, mas também tem numérico, que nem eu expliquei lá. Então não é, meu Deus do céu, só equação. Tem os que dá para calcular, que não vai ter letrinha. Nesses exemplos do livro, ele quis colocar com uma letrinha x aí. Acho que para dar uma assustada nos alunos aí, não sei. Enfim. Exemplo 2. Resolva a equação. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou copiar primeira, segunda coluna. 2, 3, 1, x1x, 2, 0, 1, igual a 15. Tá? Então, vai ficar 2, 3, 1, x, 1, x, 2, 0, 1, 2, 0, 1. Ele pegou e falou que isso é igual a 15, tá? Mas aí, antes de fazer igualar a 15, eu tenho que ver quanto que é o determinante. 2x2, copia a primeira coluna, copia a segunda coluna. Calcula o determinante depois que iguala a 15, tá? Calculando o determinante. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6, vezes x, mais 6x. 1 vezes x vezes 0, 0. 2 vezes 1 dá 2, como está na diagonal secundária, menos 2. 0 vezes x vezes 2, 0. 1 vezes x vezes 3 vai dar 3x, mas como está na diagonal secundária, menos 3x. Tudo isso aqui é igual a 15. Aí que eu igualo a 15, depois de calcular o determinante. Resolvendo, 2 com menos 2, cancela. 6x menos 3x dá 3x. 3x é igual a 15. Então, x é igual a 15 dividido por 3. 15 dividido por 3. Quanto que vai dar isso? X igual a 5. E acaba aqui. Ele só pediu o valor de x. Tá? Bem simples aí, não tem muito segredo não. Tá? Portanto, solução igual a 5. X igual a 5. Ok? Aí tem alguns exercícios aí da página 392 que eu vou pedir para você estar fazendo para treinar aí. Tem bastante exercício. Eu vou dar uma aula de plantão, então vocês vão ter essa aula, o final dessa aula aí, para começar a fazer os exercícios.
E vão ter a 7ª aula também, ao contrário, né? Nós já estamos na 7ª aula. Então, nessa 7ª aula, vocês vão começar os exercícios e na aula de amanhã, na quarta-feira, vai ter um plantão aí, uma aula que é a 6ª aula, para vocês fazerem um plantão de dúvidas, para tirarem dúvidas das atividades. Ok? Então, por hoje é isso. Assistam o vídeo, façam os exercícios da página 392. Qualquer dúvida eu vou estar online no Meet, no final desse vídeo, e também amanhã no plantão de dúvidas na aula de atividades. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.